noite. Estamos aqui em mais uma situação problema. Eu, Manildo, sou relator da noite, Rosicléia, relatora, Rosineia, defesa, Jorge, defesa, Dagmar, acusação, Jean, acusação e José Ivanilton, acusação. E a situação problema que nós trazemos hoje é a configuração da família na atualidade. A família da atualidade é a mesma da família do passado? Isso então vai ser discutido nessa noite aqui. Bom, como nós vimos no capítulo 2, a familiaridade ela tem o papel de desenvolver o papel da escola, o papel da família em relação à escola nessa sociedade que vivemos hoje. E nós vimos que no começo, nesse estudo, bem no começo, a gente viu uma diversidade muito grande da família que existe hoje, né? Vimos diversos tipos de família. A família patriarcal, depois o modelo de família nuclear e hoje a família contemporânea, a família moderna. E a defesa pode dizer que não é a mesma, hoje é totalmente diferente do que foi no passado. Hoje a família não se enquadra ao perfil da família que era no período patriarcal e mesmo no período nuclear. Mais alguém queria algo dizer? E dentre essas famílias há a diferenciação, né? A família patriarcal, a família nuclear e a família da atualidade. A família patriarcal, como diz o nome, era constituída do pai, dos filhos, dos genros, noras, netos, agregados e tudo mais. Moravam até dentro dessa família pessoas que era fruto de fugidinha do patriarca, o filho bastardo, e a família nuclear já modifica um pouco, porque já vem mais na figura do pai, Vai tomar as decisões, pai, esposa e filho, essa família nuclear. E a família contemporânea, a família de hoje, ela é desenvolvida de uma maneira diferenciada, tanto da patriarcal como do nuclear. Porque a família contemporânea ela não se liga entre obedecer ordens, seguir as regras. Então ela é totalmente diferenciada da família nuclear e patriarcal. Tempo, agora a defesa pode se colocar. Bom, se a gente for analisar pelos tipos de família, no modo patriarcal, tanto as regras de conduta moral quanto as decisões que eram para ser tomadas giravam em torno de uma figura central, que era o patriarca. E nada era feito sem o consentimento dele, sem a consulta dele. E anos mais tarde, os descendentes aí quiseram se emancipar, né? E foram criado um tipo de família nuclear, onde a figura do pai é a central da casa. E comparado com os dias de hoje, nós podemos ver aí onde existem famílias que não têm pai, a família que o pai não assume sua posição e a mãe que dita as regras. E junto com essas transformações vem também os problemas de ordem social. Eles tendem a aumentar cada vez mais, porque quanto mais largados os filhos, mais problemas vão trazer dentro de casa. Sim, sem direção. Isso, se a gente for olhar bem mesmo, até mesmo com nossos pais e avós, a coisa era bem diferente. Dificilmente filhos davam tanto trabalho igual dão hoje. Por isso que essa apologia das drogas entrou hoje dentro da família, e a família está virando essa instituição fracassada nesses moldes, por causa desse mazelo na criação dos filhos. Sim. E aí empurra para a escola, que a escola é a responsável pela educação do filho, sendo que teria que sair de dentro de casa primeiro. Sim, e quanto a isso, o
os pais acabam transferindo o dever deles, do educar, para a escola. Né? O dever da escola é o quê? Ensinar. E o pai e a mãe educar. Só que acabam transferindo esses valores justamente para a escola. Tá, mas antes de a gente chegar nessa questão da escola, vamos ouvir mais um pouquinho, talvez de ambos os lados, como que era configurada a escola na família antiga e como que é configurada a escola na família hoje. Como que aparece esse personagem chamado aluno nesses dois contextos tão diferentes. A gente tem um texto de exemplo que a gente leu e esse texto tem que aparecer agora no debate. Bom, antes da gente estar colocando o texto, que o texto ele deixou bem claro a importância da família para o sucesso de escolarização do indivíduo, né? Que a família ela é a base. E se nós voltarmos lá no século XVIII, ano passado nós percebemos que a família naquela época, a criança, primeiramente a criança ela ia para a escola a partir de 7 ou 8 anos. Só que na realidade nem era bem para a escola que ela ia. A criança ficava com os pais até essa idade, com a mãe, com a ama de leite, ou algo assim, e a partir dos 7, 8 anos, essa criança ela era levada para um outro lar diferenciado que era o lar dela. E ali que ia acontecer a educação dela. Os filhos, não existia o lado afetivo entre os familiares. Eles não podiam ser pegados afetivamente. Por quê? Porque você criava um filho para ir viver lá, para ser educado no outro lar. E eles prestavam os serviços domésticos, tanto meninas quanto meninos. E essa história foi caminhando. Isso foi bem no começo. Depois já surgiu um outro momento em que eles iam sim para a escola, mas não as mesmas escolas que os filhos da elite participavam, entendeu? E sempre existiu, assim, quando a gente coloca família, que é o nosso tema hoje, família, escola, né, e sociedade. Nunca foi como é hoje. O sobrenome que fazia toda a diferença. Por exemplo, o filho do X, ele tinha ter uma boa escola, enquanto que os filhos demais, eles nem direito ao matrimônio eles tinham. Naquela época o matrimônio era para pessoas nobres. Elas sim se casavam porque era um custo muito alto se casar naquela época. E os demais que não tinham os meios para casar, eles se casavam em pequenas reuniões, nunca na igreja, porque a igreja era uma coisa caríssima, só com poucos. E assim acontecia a educação naquela época. Na época de hoje, eu acho que o texto aplicou muito bem isso. O texto ele vem mostrando sobre a questão de que alguns jovens, foi feita uma pesquisa na Universidade de Minas Gerais, onde alguns jovens, eles foram escolhidos 6 jovens, e a partir desses 6 jovens, eles pesquisaram a vida deles. Como que aqueles jovens conseguiram chegar ao ensino superior se eles vieram de uma escola pública, onde existem inúmeras dificuldades? E no texto tem alguns depoimentos, algumas falas de mães, falas de filhos, de tudo que eles fizeram para chegar de toda a dificuldade. Vamos ser rápidos, porque eu sei que o relator está dando barrando, mas só um segundinho. O texto deixa bem clara a importância da família, principalmente da mãe, em estar intercedendo. Intercedendo de que forma? Acompanhando o filho desde o começo, nas lições de casa, apoiando ele ter a parte física para chegar até a escola, que é alimento, calçado e outras coisas mais. Vocês podem se colocar, defesa. Segundo o texto bíblico, apresenta o perfil de aluno universitário que surge de um contexto social menos privilegiado, que ao ingressar numa universidade, mesmo que seja federal, carrega consigo dificuldades comuns às famílias simples de classe menos favorecida. Ou seja, o ideal para que o aluno obtenha êxito nos seus estudos é de que ele apenas se dedique e não associe tal tarefa com o trabalho. Além disso, ele percebe-se a importância do apoio familiar para que esses alunos ingressem e permaneçam em determinados cursos como medicina, direito, fisioterapia e outros. Não vou entrar em questão de modelo familiar correto ou não, mas vamos falar em eficiência de educação. Se a gente for tratar da eficiência do modo
educacional daquela época, nós tínhamos um modelo de escola onde o aluno ia para a escola para agradar o professor, senão ele não passava de ano. E hoje nós vivemos o avesso. O professor tem que se dobrar para agradar o aluno, senão o aluno não vai para a escola, ou não quer nem saber da aula e ainda atrapalha. Naquela época nós tínhamos uma figura feminina mais presente dentro de casa, que vigiava de perto, acompanhava a vida escolar dos filhos, e por isso que a educação em modos eficientes era mais bem vista do que a educação de hoje. E se a gente levar em consideração os relatos do texto que foram lidos, a gente vê no resumo, no final do texto, que a eficiência dessas famílias que alcançaram o êxito de colocar um filho na Universidade Federal foi baseado no modelo antigo, de pais que acompanharam os filhos nas tarefas escolares, nas reuniões de pais, que foram presentes na vida escolar e tiveram essa vitória de ter um filho que estudou em escola pública, ingressado na universidade. Então, embora tenha essas mudanças do modo familiar, em termos de educação, acredito que o modo arcaico ainda é o mais eficiente, porque, comprovado aí pelos relatos do texto, não deixa mentir, que realmente funciona, você tem uma vida ativa na vida escolar do seu filho, você ser ativo com ela. A acusação está querendo se posicionar ou eu poderia lançar uma questão? Eu acho que nesse contexto da posição que o nosso colega pôs aí, você vê a diferenciação. No modelo patriarca e nuclear, o familiar acompanhava seus filhos, né? E hoje a escolarização está jogada. Né? Então, nesse contexto, nós podemos perceber que quando a família se põe a acompanhar ou até mesmo obrigar seus filhos a estudar, a diferença é muito. Então, o filho vai ter que fazer alguma coisa para poder crescer intelectualmente, crescer estudando. Hoje não, hoje a família deixa seu filho para lá, o cara não quer nem saber de escola, está aí maltratando o professor, como meu amigo ali foi muito feliz de falar, deixa para lá, se o professor não agradar o aluno não vai para a escola. Então a escola hoje está devendo muito. Eu não sei se é só a escola, mas a sociedade em si está devendo muito à educação. Porque quando você diz que a criança não é obrigada a ir, ou é obrigada por família receber Bolsa Família, família receber ajuda gás, família... Então se torna uma obrigatoriedade em favor. Em favor de quê? Essa é a minha questão. Em favor de quê? Talvez, desculpe interromper você, hoje o Jorge colocou que ele é a favor da educação, né? Em que o pai é o centro da família e não necessariamente isso eu devo dizer, favor, mas aquela família que hoje houve uma mudança muito grande na família. A família não tem mais a mesma estrutura. Antes a mulher não precisava trabalhar, hoje se ela não trabalhar no nosso é mais complicado. Na página 38 tem até uma parte que diz assim, que na segunda metade do século XX, com o processo de industrialização, a todo vapor foram identificados alguns fenômenos que modificaram a organização familiar moderna. Hoje tem a saída da mãe para o trabalho, que antes a presença da mãe era contínua no lar, hoje já não é mais. Hoje nós vemos que existe uma impessoalidade nas relações sociais, o enfraquecimento dos laços matrimoniais, existe o divórcio, que hoje as estatísticas de divórcio são altíssimas. Existem também, não existe mais aquela família, pai, mãe e filhos, como nós vimos na família nuclear. Hoje não, hoje a família ela pode ser composta por outros indivíduos. Hoje existem uma família que pode ser avó, neto, muitas coisas se modificaram. E depois dos acontecimentos das novas organizações familiares, conhecido como famílias alternativas, se mudou também a forma de educar. Hoje a mãe sai para o trabalho madrugada, fora,
e depois retorna à noite. Será que essa mãe teve tempo, né? Hoje eu acho que deveria se priorizar não a quantidade, mas a qualidade. Você fica com seu filho 2 horas por dia, mas que seja 2 horas de qualidade. Não, às vezes não é quantidade, é qualidade. Só que nem sempre acontece assim. Às vezes a mãe não tem nem quantidade nem qualidade. Com isso concluímos que a configuração da família mudou muito, né? E que hoje em dia as coisas estão mais difíceis mesmo, devido a toda essa mudança, a questão econômica. Uma mulher que precisa trabalhar para poder ajudar nas despesas de casa, e isso daí fez com que as crianças ficassem no tempo assim. E de quem é a culpa? A culpa é da escola, José? Será que a culpa é da escola? A culpa é da família? O sistema é isso que nós estamos perguntando aqui. Então, a gente tem que concluir aqui, porque está acabando a sessão. Mas o que não apareceu aqui, que eu acho assim que ficou meio que... Não apareceu, na verdade, nem defesa nem acusação, que eu percebi. Mas o que eu gostaria de dizer, a família, ela aparece aqui de uma forma diferenciada do que dos primórdios. Isso é um fato que evidente e está na atualidade, não tem como mudar. Esse texto que foi lido, ele é datado em 1996. Ainda era uma época em que ingressar na universidade era altamente difícil. Ingressar nesses cursos, então, era um esforço tremendo. Hoje em dia, já qualquer aluno que proceda da rede pública pode ingressar nesses cursos com a ajuda do ProUni e das outras bolsas. Porém, permanecer nele ainda é um problema para quando os pais dispõem de uma renda familiar muito baixa. Mas isso não justifica mais que esses alunos não tenham acesso a um ensino de qualidade. Por quê? Às vezes a vaidade de alguns faz com que esses alunos tenham que migrar para outros estados, sendo que os cursos são oferecidos no estado. Então fica um custo de vida muito alto. Nem é a verdade. Sim. É aquele lance de passar na escola federal. Você faz no estado, não consegue, mas consegue em todo o estado. Mas o texto também apresenta que naquela época ainda, dos anos 90, uma mãe viúva conseguiu fazer com que seu filho concluísse um curso de direito. Então, o que hoje se vê é que o sistema de ensino já avançou muito. Que já existe uma melhora no sistema de ensino. O que falta hoje em dia talvez seja a família para dar um apoio maior aos seus filhos. Porque não existe mais aquele diálogo familiar. A mãe ou o pai saem e aí... Sim, e o principal, a perda de valores. Se a criança saísse de casa, né, seguindo regras, chegando na escola, ia ser bem mais fácil ele continuar a ficar seguindo. Mas quando não tem esses valores... Os valores familiares são não sendo trabalhado, então prejudica mais ainda. E não se pode mais associar a figura de que o pai que não estudou vai ter um filho que não vai estudar. Sim. Isso já acabou e hoje já é outra. E aí, a configuração da família na atualidade é igual ao do passado? Não é mais. Não é. Então vamos concluir. Vamos concluir então aqui nosso vídeo. É isso que a gente tinha para hoje, que a configuração da família da atualidade é diferente da do passado e que o sistema de ensino oferecido nos primórdios já não é mais o mesmo que é oferecido hoje.